Revisão é um dos assuntos que mais gera dúvida em quem estuda para concurso. Cada um defende um método diferente. Flashcards, caderno de erros, mapa mental, resumo. No vídeo de hoje eu vou te contar um método que eu utilizei, que eu considero que foi decisivo para minha aprovação no TJSP. E se você ainda não me conhece, meu nome é Maria Paula, eu fui aprovada no concurso de escrevente do TJSP de 2024 e aqui no canal eu falo um pouco sobre disciplina, organização e rotina de estudos para concurso, contando um pouco de tudo que eu aprendi na minha jornada até a aprovação. E na minha preparação, eu não usei flashcards, eu não usei mapa mental, eu não fiz resumos. A minha revisão tinha como base questões. Eu fazia sempre de 10 a 15 questões de cada tópico em cada matéria. Eu tinha uma planilha do Excel para organizar isso e dentro dessa planilha eu tinha pastas para cada matéria. E dentro do espaço em que eu organizava cada matéria, eu separava ali por tópicos. Então, eu listava todos os tópicos daquela matéria que estavam no edital e assim eu tinha noção de quantos tópicos aquela matéria tinha e tentava sempre revisitar os tópicos fazendo de 10 a 15 questões por assunto. E aí eu acho que o grande segredo é sempre registrar qual o seu índice de acertos por tópico e não por matéria. Eu botei na tela aí para vocês um print da minha parte de processo civil. E aí vocês podem ver que tem todos os assuntos do edital listados e do lado qual foi meu índice de acertos em cada um desses tópicos. E aí como eu fazia isso na prática? Quando eu ia revisar aquela matéria, eu ia sempre tópico por tópico, fazendo de 10 a 15 questões por assunto. Porém, eu não dava a mesma prioridade para cada tópico dentro de cada matéria. Eu priorizava os assuntos que eram mais cobrados pela banca e os assuntos que eu estava com baixo índice de acertos. Então, esses assuntos eu revisitava numa maior frequência do que os demais. Dessa forma, cada assunto era revisitado de acordo com a necessidade. Alguns tópicos eu visitava apenas uma vez, outros 2 e outros 3. E aí, pegando como exemplo a matéria de processo civil para vocês verem. Vocês vão ver que tem assuntos aí que estão com índice de acertos bom, que eu coloquei em verde, outros que estão com índice de acertos que pode melhorar, que está ali em amarelo, e outros com índice de acertos em vermelho, que está bem ruim esse índice de acertos. Então, o que eu fazia? Quando eu ia dar uma volta completa na matéria, eu começava visitando uma vez cada assunto. E antes de começar essa volta completa novamente, eu ia e fazia questões só daquilo que estava em amarelo e vermelho. Então, tudo que estava em amarelo e vermelho era revisitado. Depois que eu terminava isso, fazia questões só do assunto em vermelho, ou seja, tudo que estava verde eu visitava uma vez, tudo que estava amarelo eu visitava 2 vezes e tudo que está em vermelho eu visitava 3 vezes, porque o meu índice de acertos estava muito baixo. Quando eu finalizava isso, eu voltava a dar um giro completo na matéria, passando uma vez por cada assunto. Impedimento, suspeição, procedimento comum e recursos são os assuntos que eu considero que são os mais cobrados em processo civil. Então, esses, independente do índice de acertos, eu procurava passar ali por eles mais de uma vez ao longo desse giro aí nas matérias, visitando tópico por tópico, fazendo questões conforme a ordem de prioridade estabelecida por mim. A revisão em si era organizada dessa forma. E o primeiro desses fatores é que você deve resolver questões do jeito certo. Eu falo muito sobre isso no vídeo que eu conto como eu estudaria as matérias do direito para o concurso de escrevente do TJSP 2025. Mas o que eu vejo na prática é que tem pessoas que resolvem 100 questões por dia, 150 questões por dia. Mas será que essas pessoas estão tendo qualidade na resolução dessas questões? Porque quando você está resolvendo questões, não é apenas marcar a alternativa certa e passar para a próxima. Você tem que, de fato, entender não somente por que aquela alternativa está certa, mas também porque as demais alternativas estão erradas. Mesmo aquelas questões que você acerta ainda podem ter muito a te oferecer do ponto de vista de que ainda é possível aprender alguma coisa com elas.
E é através dessa resolução de questões na revisão que você vai buscar o aprofundamento em cada matéria. Então, você viu uma palavra que você não sabe o que é, você viu um conceito que você não conhece, você viu uma classificação que você não conhece, você vai e entende. Claro, sempre tomando muito cuidado para não fugir do edital ao longo desse aprofundamento, principalmente se você resolve questões em site de questões. Então vão aparecer questões lá que não necessariamente todas as alternativas estão cobertas no seu edital. Então se atente a isso para não se aprofundar em coisa que não está no seu edital. Mas é através da resolução de questões que esse aprofundamento vai acontecer. Eu vejo muitas pessoas que demoram muito a avançar com a matéria porque ficam preocupadas em pegar todos os detalhes da matéria no primeiro contato que você está tendo com ela. Só que quando você revisa dessa forma, você volta naquele tópico várias vezes ao longo do seu estudo. E a cada vez que você volta no tópico, você percebe um detalhe que você não tinha percebido antes. Você decora um prazo que você não tinha decorado antes. Você vai se aprofundando na matéria a cada vez que você vai e revisita um tópico dessa matéria. Esse é um método de revisão espaçada. Inclusive, é o mesmo método que o Anki utiliza nos flashcards. Eu nunca utilizei o Anki, mas pelo que as pessoas dizem, funciona da seguinte forma. Se você erra o assunto que está lá no flashcard, ele bota para você revisitar esse assunto numa frequência menor. Então, logo ele vai aparecer de novo para você. Mas se você acerta, ele vai espaçar mais essa revisão e vai botar para aparecer de novo para você numa frequência maior, mais espaçada. E é justamente isso que eu fazia, só que através de questões e controlando pelo Excel. Aqueles assuntos que eu estava bem, eu podia espaçar mais aquela revisão. Aqueles assuntos que eu estava mal, eu revisitava com maior frequência. Então, o método é o mesmo, só que em estilos de revisões diferentes. E o segundo ponto que eu acho que é de suma importância, e para mim é a maior dúvida dos concurseiros, é como encaixar essas revisões na rotina. Como conciliar esse avançar na matéria, ver as matérias novas, ver os tópicos inéditos, com essa revisão dos tópicos que já foram vistos dentro de cada matéria. E para mim, um dos maiores erros é você esperar a matéria ser finalizada para começar essa revisão. Porque para mim as duas coisas têm que ser feitas ao mesmo tempo. Não espere finalizar o estudo da teoria para começar a revisar. Justamente porque você vai espaçar muito o seu contato com aquele tópico. E quando você for estudá-lo novamente, fazer a revisão dele, você não vai lembrar mais de nada. Então, cada matéria tem também o seu custo de manutenção, de você manter aqueles assuntos que você já estudou frescos na sua memória. E agora eu vou falar para vocês como eu fazia isso na prática. Como eu conciliava o meu avançar na matéria com a revisão dos tópicos já estudados. Como vocês sabem, eu estudava através do método de ciclo de estudos. Se você não sabe o que é ciclo de estudos, é uma forma de você montar o seu cronograma, e a forma como eu encontrei de encaixar a revisão nesse método é tendo 2 ciclos de estudos. Um dedicado a avançar com a matéria e outro dedicado às revisões. Vocês concordam que no início dos nossos estudos existem poucas coisas a serem revisadas porque a gente ainda não viu tanta matéria assim? E também, quanto mais a gente avança na matéria, menos matéria nova tem para ver. Então, menos tempo a gente pode dedicar a ver matéria nova. Por exemplo, no início dos meus estudos, a cada 4 blocos de estudo que eu fazia, 3 eram no ciclo da matéria nova e 1 era no ciclo da revisão. Porém, quando foi chegando perto da prova, eu já estava quase fechando o edital, então não tinha tanta matéria nova assim para ver. Então, para administrar isso, eu aumentei o meu tempo de revisão e eu diminuí o meu tempo para ver matéria nova. Então, a cada 2 blocos de estudo de revisão que eu fazia somente 1 para matéria nova. Então, assim, eu fui administrando isso ao longo da minha preparação. E isso é muito pessoal, porque depende da data da sua prova, depende da quantidade de matéria que você já viu, do quanto falta para ver, da quantidade de assunto que você tem para revisar. E aí, dentro do ciclo de revisão, toda vez que eu ia estudar uma matéria, eu ia lá, de tópico em tópico, fazer de 10 a 15 questões por assunto
Então, além dessa organização para ver matéria nova, para fazer revisão, eu também tinha a própria organização de cada matéria. Dentro de cada matéria, eu organizava lá no Excel quantas vezes eu ia fazer cada tópico. E aí eu ia revisando tópico por tópico, priorizando aquilo que eu determinei que era prioridade para mim, mais cobrados e baixo índice de acertos. Na reta final, eu comecei também a fazer uso do caderno de erros, porque eu tinha consciência de que quando a gente ainda está imaturo no estudo daquela matéria, a gente vai achar que tudo é importante. A gente vai achar que tudo precisa entrar no caderno de erros, porque eu vou errar muito. No início a gente erra muito, isso é normal. Só que à medida que a gente volta aos assuntos e vai revisitando eles de tempos em tempos, naturalmente a gente vai acabar decorando as coisas. Simplesmente por revisar a matéria de tempos em tempos via questões, isso vai acontecer naturalmente. Então, se você fizer o caderno de erros no início dos seus estudos, muita coisa vai entrar lá que não tem necessidade de entrar lá. Então, por isso que eu optei em deixar o caderno de erros como uma estratégia final. E aí eu tentava fazer essa revisão do caderno de erros também de forma ativa. Quando você simplesmente lê um resumo que você fez ou qualquer outra coisa, um mapa mental já pronto, você não está revisando de forma ativa. Você está revisando de forma passiva, ou seja, você não está puxando da sua memória ativamente aquelas informações, você só está lendo. Então, essa é uma revisão que cientificamente é menos eficiente. Então, eu usava do caderno de erros, mas mesmo utilizando do caderno de erros, eu tentava fazer uma revisão ativa. Eu vou deixar um print aqui para vocês para exemplificar isso que eu estou falando. Mas aí eu utilizava muito dessa ferramenta do taxado. Eu colocava esse taxado em determinadas palavras, que eu sabia que eram as palavras que eram pegadinhas da banca, que eram aquelas palavras cobradas, que era aquilo que eu errava na questão. E aí, quando eu ia ler o caderno de erros, eu tentava puxar da memória essa informação antes de ver a resposta. Então tá ali taxado, eu não consigo ler, mas uma vez que eu seleciono a palavra, eu vou conseguir ler o que está por baixo do taxado. Então eu fazia dessa forma, sempre tentando lembrar de forma ativa daquelas informações. Então eu não usei flashcards, nem mapa mental, nem resumo, eu não usei nada disso nas minhas revisões. Cada pessoa vai adaptar um método à sua própria realidade. Claro, cada um tem as suas preferências pessoais, mas também tem aquilo que cientificamente é o que mais funciona. Então, revisão espaçada funciona, revisão ativa funciona. Então, tome decisões inteligentes na hora de fazer as suas revisões. E, na verdade, a revisão é uma das etapas mais negligenciadas dos concurseiros. A gente tem essa preocupação em fechar logo o edital, a gente tem esse medo de não dar tempo de fechar o edital até a prova, porém, não adianta você fechar o edital se você não revisou aquilo que você já viu, porque é na revisão que acontece o verdadeiro aprendizado, o aprofundamento. Pelo menos foi isso que eu senti ao longo da minha preparação. E esse foi o método de revisão que me levou à aprovação no TJSP. Não existe fórmula mágica. Existe constância, disciplina e adaptação. Então, teste, ajuste e descubra qual o melhor método para você. E me contem aqui nos comentários como vocês fazem a revisão de vocês e se vocês gostaram desse meu método de revisão. Até o próximo vídeo. Beijo!